Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Presta bem atenção aqui comigo. Já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Não? Vamos consagrar o nosso dia na presença do Senhor? Bora para a palavra em nome de Jesus. Olha só. Presta bem atenção aqui comigo. Deus é fiel e vai falar conosco. A alegria, sabe o que é a alegria? Que a palavra é viva. Então, a palavra é viva, ela traz direção para a nossa vida, seja qual for a situação. Olha só, Gênesis capítulo 13, versículo 11. 11, depois o 14 e o 15. Depois, 2 Reis 6, 15, 16, 17 e 1 Coríntios 2, 9. 10, 11, 1 Coríntios 2, 9, 10 e 11. Vamos lá? Ló, irmão, só continuando o que a gente estava falando ontem, tá? Sobre tomar decisão, volta para trás, né? E vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Olha só. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. A gente está falando de Ló e de Abraão, tá? Não inventa moda aí não, viu? Tá? Estão falando de Ló e Abraão, tio e sobrinho, tá bom? Olha só, irmãos, presta bem atenção. O que eu preciso entender? O Ló e o Abraão estavam tendo contenda ali por conta dos pastores, né? Das ovelhas que eles tinham. Então, um pastor brigava com o outro e provavelmente, seu Abraão, os pastores de Ló estão atrapalhando a gente de levar as nossas ovelhas para pastar e tal. E na hora que a gente vai, eles estão. Tava dando briguinha. Abraão entendeu que aquilo não ia dar para ficar daquele jeito. Irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que ele fez? Ele levou o Ló com ele. O Ló, Deus mandou? Não. Deus proibiu? Irmão, lá na frente deu problema, que chegou aqui, aonde deu os problemas e tudo mais. O que acontece aqui? Eles separam. Abraão vai até depois ajudar Ló. Até no próximo capítulo, Abraão vai lá ajudar Ló depois que eles se separam. Presta bem atenção, o que eu quero trazer para nós hoje, a palavra de Deus de hoje, o que Deus tem para nós hoje irmão, tem decisão que eu vou tomar e que você vai tomar que vai abrir os nossos olhos espirituais. Presta bem atenção, nós vamos receber a revelação de Deus. Olha só, presta bem atenção. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem o lugar em que estás. Para o norte, ergue os teus olhos, observa bem o lugar, observa bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vê, eu te darei, a ti e toda a tua descendência para sempre. Irmão, presta bem atenção. Vamos lá. O que aconteceu com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, em nome de Jesus, acorda para o que Deus tem para você. Observa bem. As decisões que nós tomamos, as atitudes que nós tomamos vai liberar aquilo que Deus tem para a nossa vida, vai fazer os nossos olhos se abrir. Ele saiu com Ló. Ló estava lá e aconteceu que o Ló não estava debaixo, não queria entrar debaixo da autoridade do Abraão. Entendeu? Essa foi a questão. Ele queria, né, já tinha crescido bastante e tal, né? E ele não queria entrar debaixo da autoridade do Abraão. Irmão, estava dando briga, estava dando contenda. E desse jeito ele não conseguia
ouvir a voz, a revelação de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, parece desafiador, né? Abraão se separar de Ló, trouxe o sobrinho junto, depois deu aquela coisa toda. Irmão, o que que Deus falou para nós ontem? Cuidado, volta para trás agora. É melhor voltar agora do que continuar lá na frente. O preço é maior a ser pago. Agora, o que nós precisamos entender, Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, tem decisão que é desafiadora para que nós tomamos, mas quando nós tomamos essas decisões, nós vamos viver o cuidado e a manifestação de Deus, nós vamos viver a direção do Senhor. Ó, Abraão, levanta os seus olhos, depois que o Ló foi embora, por quê? Depois que o Ló foi embora, acabou a contenda, a direção. Deus pôde falar com ele, não é pôde, Deus pode falar. Mas, irmão, ele tomou a decisão e as coisas aconteceram. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes tem desafio que nós vamos viver e tem situação que nós precisamos tomar as decisões que Deus tem para nós. Deus já nos deu a direção, ó, fulano, toma essa decisão aí, volta logo para trás. Quem mandou você trazer o Ló com você? Irmãos, Abraão não abandonou ele, só não estavam andando junto mais. As coisas estavam acontecendo. Mas o que eu quero trazer? Tem decisão que eu vou tomar que vai movimentar as coisas que Deus tem para nós. Presta bem atenção. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava a cidade com cavalos e carros de guerra. O servo dele lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de fazer? O profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, porque porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Irmão, presta bem atenção. Esse menino aqui estava andando com o profeta Eliseu. E ele fez uma escolha na vida dele, andar com o profeta, dar sequência ali nas coisas. Irmão, as decisões que nós tomamos vai gerar situações na nossa vida. Presta bem atenção. Por que que o Eliseu, a casa dele está cercada? Porque ele ele recebia as revelações de Deus. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu vou falar? Ele recebia as revelações de Deus. O que que aconteceu? Através disso daí, ele falava para o rei de Israel: rei, não vai lá não. Aí o rei da Síria ficou bravo e mandou todo esse monte de gente lá. Esse menino tá aqui, eu quero falar desse menino. Esse menino tá aqui com ele e tá passando esse desafio. Mas esse desafio, por ele estar no lugar certo e na hora certa, com a pessoa certa, na situação certa, você tá entendendo? Deus abriu os olhos dele. E o profeta acalmou dizendo: não temas, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com ele. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo, em torno de Eliseu. Meu irmão, presta bem atenção em nome de Jesus. Olha só, vamos viver debaixo do cuidado de Deus, vamos viver debaixo da misericórdia de Deus. O Senhor está cuidando da nossa vida. Onde esse menino estava? Do lado do profeta, do lado da presença de Deus. Anda debaixo da presença de Deus, que mesmo no dia do desafio, nós vamos ter os olhos abertos. Toma as decisões que Deus tem para que você tome e você vai receber a revelação de Deus. Está entendendo? O negócio é receber a revelação que Deus tem para nós, porque muitas vezes vai surgir situação da carne, situação do diabo, que nem nós aprendemos ontem. Mas o que faz a diferença? Eu receber a direção de Deus, a revelação de Deus. E tem situação que vai nos impedir de viver isso. Ó, o Ló foi embora, ele falou com ele, com Abraão. Esse menino estava aqui com o profeta e estava com o profeta no dia desafiador, no dia que as coisas estavam acontecendo. O que Deus fez? Abriu os olhos dele. Meu irmão, o que Deus tem para nós, ele vai nos mostrar de maneira espiritual e ele vai abrir os nossos olhos. Mas deixa eu te falar, aqui nessa terra nós tomamos algumas decisões e elas movimentam as coisas no mundo espiritual em nome de Jesus. Então, mudou uma coisa de lugar, Deus fala uma outra coisa para nos dar direção. Você quer ver uma coisa?
Ó, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhum imaginou que Deus predispôs para aquele que o ama. Deus já predispôs as coisas para aquele que o ama, mas o nosso ouvido não ouviu, os nossos olhos não ouviu, não chegou na nossa mente de maneira natural. Deus, todavia, revelou por nós, por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conheceu os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Irmão, em nome de Jesus, deixa eu te falar de novo, tá desafiador? Toma a decisão que você precisa tomar, que Deus vai te mostrar o que você precisa saber. A revelação está com o Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes, o que eu vou precisar fazer? Estar no lugar certo, na hora certa, buscando a presença de Deus. Esse menino aqui, o que estava com o profeta Eliseu aqui, ele estava no dia da luta, no dia do desafio, no dia do problema, ele estava gastando a vida dele para entender e buscar as coisas de Deus. O que aconteceu? Teve a visão espiritual aberta. O que Deus quer fazer comigo e com você? Abrir a nossa visão espiritual para que nós possamos enxergar as coisas de Deus. O Abraão teve que tomar uma decisão desafiadora. Ó, não dá. Tá tendo briga, tá tendo contenda, não dá para ficar desse jeito. Irmão, tem coisa que nos impede de receber a revelação de Deus. Presta atenção, revelação não é cuidar de Deus. Deus vai cuidar de mim e de você, certo? Deus cuida do passarinho, cuida da pombinha, cuida de tudo. Tá cuidando da nossa vida. A revelação, eu vou pagar um preço diferente para buscar e tem decisão que eu preciso tomar. De buscar a presença do Espírito Santo para receber o que ele tem, porque não chegou na mente, não chegou no ouvido, no coração. Irmão, toma as decisões certas. Pede a direção do Espírito em nome de Jesus e recebe a revelação de Deus em nome de Jesus. Bora orar? Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Abre a nossa mente, Pai, abre o nosso entendimento neste momento, Pai, para que nós possamos viver as grandezas e as manifestações do Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estende as tuas mãos com o teu poder e a tua graça, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária. E eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento em nome de Jesus e fortalece o nosso raciocínio. Deus, Pai, o Senhor nos deu direção ontem, Pai. E continua dando direção hoje, Pai. Abre a nossa mente para fazer as coisas certas. Aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo. Livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.